né? E o pesadelo, normalmente, o pesadelo te faz... ele é bem mais, digamos, impactante e forte do que um sonho que tu não lembra. Mas existe o pesadelo. Tem uma diferença, né? Não, bem lembrado, amigo. É que o pesadelo é uma coisa ligada mais ao medo, a vivências muito poderosas ligadas à agressividade, ao medo, ao ódio, o rancor, o ressentimento. Então, essas composições mentais nesse nível podem gerar situações de pesadelo que acordam a pessoa, inclusive apavorada, com reações mais arcaicas de está sendo agredida, está sendo morta ou está matando alguém. Mas os pesadelos estão ligados a também desejos ocultos ligados aí ao ódio. Por isso que são realizações tanto positivas como negativas. Tem sonhos, por exemplo, que tu tem excitações sexuais fortíssimas e tu acorda. E geralmente são sonhos coloridos, em que sempre se interpreta como algo ligado ao desejo da sexualidade. Mas tem os desejos vinculados à agressão, o rancor, o ódio e todos os afetos negativos. Então sempre há uma mistura. E no pesadelo a coisa fica bem mais caracterizada como algo tão estranho à nossa consciência ético-moral que eu fico apavorado. Mas no normal é menos pesado, vamos dizer. Eu diria assim que pesadelos, se a gente for perguntar para as pessoas, algumas têm e tiveram, mas é mais raro do que sonhos mais comuns. Às vezes a gente sabe de crianças que começam a ter pesadelos horríveis. Aí é isso, medos ligados ao desvalimento, a não estar sendo cuidado o suficiente, a uma mãe que não é suficientemente boa, a problemas de família que estão acontecendo, mortes de familiares, perdas econômicas, separações, enfim, todas essas coisas para as crianças geram geralmente vivências de pesadelo, de sonhos negativos, né? E aqui alguém pergunta rapidamente, Bea, e quando você tem um sonho e o teu corpo fica absolutamente paralisado? Bom, aí nós entramos numa zona chamada de catalepsia, né? São vivências, tem as linhas sonambúlicas em que eu levanto e, de certa forma, ando, caminho, posso até sair de casa. Tem casos de pessoas sair sonambulicamente, indo em direções e até se afastando muito da casa. E a catalepsia, que são vivências, vamos dizer assim, estranhas. Tem pessoas que sonham que estão fora do corpo e estão paradas na frente da cama ou no quarto, olhando o corpo paralisado, ou vivendo uma sensação assim, eu estou vivo, mas não tenho acesso ao corpo. Todas essas são vivências ligadas a catalepsias e vivências físicas mais estranhas. Isso não é tão comum, mas ela tem razão. Muito bem, olha, nós temos aqui uma amiga que está reclamando do som, diz que está muito baixo. Para mim aqui está normal, não saberia dizer o que seria contigo. Pelo menos para mim o tempo aqui está absolutamente normal. E ela está dizendo que só colando o telefone no ouvido. Será que é o meu telefone? Um beijo para a dupla maravilhosa que vocês formam. Diz a nossa amiga aqui. Muito obrigado. Do 6096, ela só não dá o nome dela. Muito bem. Obrigada por aprender tanto. Muito bem. Sabe que essa coisa de ficar paralisada no sonho, tem pessoas que têm medo, inclusive, de dormir por causa disso, né? Sim, porque tem essas vivências meio catastróficas, assim, de parecer que perdeu o controle do corpo, né? Isso são estados... Hoje em dia nós temos, né, o laboratório do sono na Santa Casa. Quando a pessoa tem muito problema,
ela passa uma noite lá dormindo cheia de aparelhos ligados a eletros de sono, né? Para ver quais são os distúrbios do sono. Então aí tu tem um diagnóstico do teu tipo de sono, quando tu entra em sono REM, quando tu te acorda muito, quando tu não consegue dormir. Eu acho que em Porto Alegre deve ter 2 ou 3 laboratórios do sono, né? Quando a pessoa quer saber melhor, ela faz essa dormida no laboratório. Em compensação, tem gente que dorme que é uma beleza, né? Tem gente que parece criança, né? 20 horas por dia. Eu acho tão bom isso. Agora, dormir deve ser num ambiente bem escuro, sem nenhum tipo de som, completamente para dormir mesmo. Esse é o preconizado, assim, o mais escuro possível, a ausência total de sons externos, né? Porque qualquer coisa maior sempre tira a pessoa, né? Estímulo, né? Tira do sono mais profundo. E o chamado sono REM, onde a gente realmente se recupera, é um estado que entra em fases, né? E qualquer estímulo desse tipo tiraria essas condições ótimas. Essa paciente que não está ouvindo, ela pode usar a gravação, então, né? Agora temos essa opção. Isso. Nós, em seguida, depois de meia hora do programa, nós temos já as gravações disponíveis, não é? Mas, doutor Maia, esse negócio de sonho é um assunto que mexeu muito com... Foi com Freud ou com Jung? Os dois, né? O Jung tinha um acesso mais místico em relação ao sonho. O Jung ele tem um livro, Psicologia e Alquimia. Ele usou os alquimistas, os sonhos alquímicos, por exemplo, o sonho da pedra filosofal. A pedra filosofal é um evento alquímico que, se tu bota em contato com o chumbo, ele se transforma em ouro. E o elixir da longa vida, quer dizer, que tu, conseguindo o elixir da longa vida, tu ficaria imortal. Então, o Jung tem uma visão, através da alquimia, dos sonhos, de evoluções complexas na linha da busca espiritual, de um centro profundo em nós, que desde os essênios lá, os primeiros cristãos, consideravam que nós temos um Deus interno, um self profundo, que eu posso acessar e buscar. Então o Jung tem essa visão, e o Freud é mais racionalista, ele lida com as coisas dentro de uma linha que seria, vamos dizer assim, para não chocar os descrentes, né? Então é uma coisa interessante de ver as duas posições e se inteirar melhor. Mas o Jung tem uma linha altamente mística de busca de um sentido maior profundo. Para está que alquimia e psicologia não é para qualquer um, né? Não é mesmo, porque a maioria de nós fantasia muito tudo isso, né? Mas, verdade. E ele, inclusive, diz que nós temos linhas arcaicas, vamos dizer, ligadas à raça humana, ou à humanidade no sentido do inconsciente coletivo. Então, que nós teríamos possibilidade de acessar o inconsciente da espécie. Olha só que viagem, né? Que maravilha. Então, se eu tenho acesso, eu posso dizer que ele tem uma teoria reencarnacionista, né? Verdade. Os hindus dizem que nós temos um Deus para cada pessoa. Então, tu vê que nessa linha a gente avança e abre campos interessantes, mas meio complexos, né? Muito bom. Doutor Maia, até sábado. Então tá, um abraço para ti e a todos os ouvintes, até sábado. Até sábado, obrigada. Conversei com o Dr. Herberto Edson Maia. Atenção, amigos da Manaua! Este programa estará disponível dentro de 30 minutos em www.manaua.com.br ou nos seus aplicativos preferidos de streaming como o Deezer, Spotify, Google Podcast, entre outros. Rádio Manaua, a voz da resistência. E não esqueça, né? Deus está no comando, mas você tem o controle remoto.
Volto amanhã a partir das 9 horas, se Deus quiser.